Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o Pod-se. Bom, hoje eu vou debater com vocês direitos humanos. Para isso, eu vim com uma turma aqui de colegas juristas, né? Futuros advogados, eu não sei, né? Pode ser que ela escolha por outra área, além da advocacia, né? Eu não sei, mas são futuros juristas, colegas, e hoje nós vamos debater sobre direito humanitário. É um tema bastante polêmico, né? Tem gente que hoje que ousa a criticar, eu não sei como, ousa a criticar esse tema, e é um tema muito atual e muito necessário para o nosso planeta por questões óbvias. Temos injustiças, temos também a questão de meio ambiente que pede socorro, como nós já falamos aqui no Pod-se. Nós temos que levantar essa bandeira aqui. Eu não poderia deixar de falar sobre esse tema nessa primeira temporada do nosso podcast. Eu vou pedir para os meninos aqui se apresentarem. Primeiro, a dama. Meu nome é Nicole Santana, eu estou na Frente Humanista desde 2021, participei do segundo processo seletivo e sou de Tobias Barreto, interior de Sergipe. E para mim é uma honra fazer parte da Frente Humanista hoje. É um movimento muito importante que trata de temas extremamente relevantes, não só para o direito, mas para a sociedade também. Por favor. Meu nome é Pedro Villanova, sou fundador da Frente Humanista de Direito. Tenho a imensa honra e o maior orgulho de minha vida de ser do sertão de Alagoas, né? Do lugar das bordadeiras que fazem cumbiro, né? Dos vaqueiros correndo a caatinga. Tenho a maior alegria da vida de ser do lugar mais bonito do mundo, que é Piranhas. Mas tenho a imensa alegria de hoje dividir a produção da ciência, a produção de uma nova visão de direito do lado de pessoas extraordinárias, de juristas extraordinários, que são os membros da Frente Humanista, que é a causa de minha vida, né? Então, me sinto muito honrado, muito obrigado pela generosidade do espaço democrático, fico muito feliz. Nossa, não é? Eu não poderia deixar de trazê-los aqui, porque quando você entrou em contato, eu fiquei tocado, porque é uma causa que a gente, como eu falei no início, nós temos que chamar atenção. Sim. Infelizmente, nós não podemos baixar, né, a guarda nesse momento. E por último, quero o nosso colega aqui se apresente. Eu sou o Matheus Melo, faço parte da primeira formação da Frente Humanista, hoje estou como decano. E tenho muito orgulho de participar dessa iniciativa que promove o debate científico da desenvolvimento humano sustentável à luz da Constituição e dos direitos humanos. E eu particularmente cresci junto com essa iniciativa. E é isso. Então, para começar, como nós temos o fundador, que é o Pedro, né? Sim. E você é o presidente. Hoje estou como líder. É líder ou é presidente? O nosso estatuto não tem a nomenclatura de presidente. Tem aí, a gente tem a regra do decanato. Posso dizer que eu estou como líder, como a última cadeira da diretoria. Pronto, nós temos o fundador e o líder. Por fundador, como surgiu a Frente Humanitária do Direito? A FHD surgiu em 2019, no início de 2019. Começou a ser pensada no final de 2018 diante de um quadro de muita cisão democrática no país e de muita polarização ideológica, e que particularmente se somava a muitos desmandos no judiciário e muitos debates da academia que se tornavam embates, né? Saíam da lógica da razão, saíam da lógica da ciência e passaram a ofensa pessoal. E a gente estava correndo um risco grave, né? Aquele risco de romper o laço social. Isso para mim é perigoso demais. É não enxergar mais o outro como um semelhante a você, né?
A Hannah Arendt, que é uma das pessoas que baseiam a formulação filosófica da frente humanista, chama isso de banalização do mal. É quando o outro passa a ser descartável, e eu não considero ele mais como uma vida humana na sua essência, e não considero mais ela pelo bem próprio, que lhe é próprio, né? Então, estava se tendo uma crise narcisística muito grande no país, é como Caetano Veloso fala, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, as pessoas que não conseguiam ver no outro a si próprio, achavam-se no direito de anular o outro. E para mim isso era inadmissível. Era urgente que a academia se reunisse, ou que pelo menos a ciência do direito se reunisse, para que esses conflitos eles pudessem ser dirimidos, mas não de uma forma contenciosa, mas de uma forma pedagógica. Então, nós não precisamos de mais contenção, nós precisamos de mais pedagogia e nós precisamos de mais instrução no imaginário popular. Então, como sempre costumo dizer, ou eu nasci para deixar um rastro, nem que seja um rastro de sangue, para que as próximas gerações vejam que alguém passou por ali, ou então viver para mim só não basta. E fui para casa um dia, já tarde da noite, com esse questionamento, depois de um debate muito profundo que tinha acontecido na universidade, e eu me deparei com os escritos da Hannah Arendt e de um livro extraordinário do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, do Aires Brito, né, que é Humanismo como Categoria Constitucional. Eu li simultaneamente essas duas obras e eu disse, é isso aqui. Nós precisamos dessa resposta. E aí surgiu a Frente Humanista do Direito, através dessa concepção apaixonada, mas com a necessidade, desde sempre, de criar instrumentos e ferramentas que pudessem nos fazer operar essa ideia. Porque não adianta permanecer na utopia, né? A gente precisava construir essa ponte, né? E aí eu convidei o Lucas e a Jéssica para nós elaborarmos esse conceito mais formal do que seria a frente. E partiu desse ponto. Dá pra ver até os olhinhos dele brilhando daqui quando fala. Que bonito o seu discurso. Eu fico um pouco assim... nós estávamos aqui conversando antes e ele só tá no 7º período. Eu não quero diminuir, né? Quando a gente já tá na universidade, a gente já tem um certo... uma certa maturidade, né? E a gente não dá para negar que o tanto que ele é maduro, mas assim, com esse pensamento é incrível, viu? Parabéns pela maturidade, pelo incentivo às outras colegas, porque aqui a gente vai ter acesso a muitas pessoas, né? Sim. Na verdade, muitas pessoas terão acesso a esse conteúdo. E é muito bom ter assunto como esse aqui. E então eu quero perguntar aos outros. Ela já falou um pouco sobre essa experiência dela, como foi que ela chegou a, né? Mas eu queria que ela falasse mais a respeito de tomar essa decisão. São todos aqui da área, claro, de direitos humanos. Direitos humanos, sim. E o que foi que te incentivou a entrar na Frente Humanista? Não só a Frente Humanista, mas o tema também, né? O tema de direitos humanos? Os direitos humanos. Sempre foi um tema que me interessou muito. Desde que eu estava no ensino médio, sempre foi um tema que eu gostei muito de debater. Embora no interior a gente não tenha essa cultura de debater sobre machismo, homofobia e coisas do tipo, né? A gente sabe que, infelizmente, está assolado não só na sociedade, né, como um todo, mas principalmente no interior existe uma cultura muito mais preconceituosa do que a gente vê normalmente. Você falou que é de onde mesmo? Desculpe. Tobias Barreto, interior de Sergipe. Uhum. E sempre foi um tema que me interessou bastante. Tem uma música do Belchior que eu gosto muito, que é a Alucinação, né? Que ele fala: amar e mudar as coisas me interessa mais. Essa música sempre ecoou assim na minha cabeça, esse trecho sempre ecoou na minha cabeça,
porque realmente sempre fez muito sentido para mim. E eu não escolhi o curso de Direito em vão, sabe? À toa. Eu realmente tinha um propósito e é tanto que eu entrei na Frente Humanista no primeiro período. Eu tô no 7º agora. Então, sempre fez muito sentido para mim, sabe? Discutir essas coisas, porque realmente é urgente e é muito relevante. E aí, quando os meninos entraram na minha sala, foi Pedro e Matheus que entraram na minha sala na época que eu era primeiro período, imediatamente eu me interessei pelo projeto, porque eu já via como se fosse, inclusive, talvez um sinal, né, de que uma confirmação de um propósito que eu tinha muito bem guardado dentro de mim. Então, foi algo que sempre teve muito vivo na minha vida, de todas as formas, assim. E o senhor? O ideal humanista é uma questão muito principiológica, né? De interior, de Mateus. Só que os direitos humanos, eles nos ensinam a olhar o mundo a partir de outros olhos também. Ser humano, e sobre o que é ser humano, sobre ser o eu, o outro, o mundo. Essa questão de, como eu disse, enxergar o mundo sobre a ótica externa. E a Frente Humanista, ela ajuda a instrumentalizar isso. A gente ajuda a ter efetividade de trazer essa questão que é apenas principiológica pessoal e a partir de propostas efetivas a gente conseguir atingir o objetivo do debate do desenvolvimento humano sustentável. E à luz da nossa Constituição e da Carta de Direitos Humanos. Aí foi isso que te atraiu para essa causa? Com certeza. E até hoje me mantenho firme e forte nessa militância. E o Pedro te convenceu fácil? Fácil. Ele tem esse poder. Fácil, mas como eu tinha até dito anteriormente, eu cresci muito junto com a Frente Humanista, né? Acho que todos nós. Cientificamente, a gente tem como um livro, apesar de não estar formalmente previsto, mas a gente tem como uma bibliografia básica o Humanismo como Categoria Constitucional, de Aires Brito. Sim. Os membros que entram, a gente recomenda que a leitura nos dá uma base constitucional e humanista muito forte para que a gente esteja nessas trincheiras da militância humanista. Sim. Agora vamos aprofundar o tema. Eu quero começar com você. Eu fiquei com uma coisa na cabeça enquanto você falava. Você falou especificamente do período, lógico, respondendo a minha pergunta. Você disse que chamou a sua atenção e foi daí que você tirou essa vontade de entrar em 2018, um período eleitoral. Mas você concorda comigo que não mudou muito, né? De lá para cá. É porque parece que... Não sei se eu tenho... Você pode me corrigir, mas eu tenho essa impressão. Que só nos acostumamos. Eu acho que é impossível dizer que a gente se acostumar a uma coisa dessa, do que você se refere. Mas é a impressão que eu tenho, sabe? Nos acostumamos a essa realidade. Porque se você entrar agora nas redes sociais, você vai ver ataques. Ataques tanto de um lado, do lado esquerdista, do lado de direita. Você concorda? Por isso que a regularização das redes sociais é uma coisa importante. As pessoas acham que regularizar é mitigar a liberdade e regularizar é censura prévia, mas não é. Liberdade de expressão tem limite. A liberdade de expressão, ela esbarra na existência do outro como ele é. Ela não pode ser usada para ridicularizar, diminuir, destruir ou desconceber uma pessoa. Não é permitido legalmente nem constitucionalmente desde o início, porque a Constituição ela proíbe qualquer tipo de conceito artificial construído nas obscuras sobre outra pessoa, né? O preconceito que a gente chama. Então, a regularização é importante, porque ela evita que aconteça, inclusive, um julgamento prévio ou um julgamento desnecessário acerca de situações em que o sensacionalismo e toda a espetacularização acabam interferindo diretamente, seja no processo eleitoral, seja no processo judicial. Então,
as relações, elas precisam ser organizadas, porque a internet ela não pode ser uma terra de ninguém. E a gente vê que isso tem sido lastreado dessa forma, né? Mas você falou uma coisa interessante, sobre o fato de muita coisa não ter mudado, e era esse ponto que eu queria tratar exatamente, não era nem sobre a regularização, isso veio de repente. É um fato. Como eu disse, há muito tempo, o judiciário, a academia e a sociedade foram omissos em inúmeros aspectos. Inúmeros. Não pretendemos ser os mártires que vão transformar essa realidade. Mas algo para mim é muito importante. Se os lúcidos não falarem logo, todos estarão em silêncio, em breve. Então, Frase sua? Eu posso dizer que ela é uma analogia de uma outra citação semelhante, mas essa é. Então, se os lúcidos não falarem logo, logo todos estarão em silêncio. E vai acontecer um problema enorme, que é o que você acabou de falar. Esse costume com o que é maligno, né? E tem transitado dentro da alma das pessoas. Então, assim, é o que nós acabamos de conversar sobre a banalidade do mal. Tem se tornado absolutamente comum. Inúmeras corrupções aos direitos humanos. Tem se tornado absolutamente comum ver a destruição da humanidade dos outros como se nada fosse, né? Então, nós não pretendemos ser os mártires que vão transformar isso, mas nós pretendemos ser as pessoas, como somos, que vão iniciar um processo de transformação social para que essa banalização se torne que ela suma, sabe? Que ela se desfaça. Sabe, Saulo, como eu tinha começado na introdução, sobre o óbvio. É tão óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. As conquistas que temos... Desculpe, mas nós estamos num momento humano que o óbvio não é tão óbvio assim. Sim, e por isso a importância de uma iniciativa como a Frente Humanista para propor esse tipo de debate e ressaltar a importância dos direitos humanos, dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. No sentido de que nós não podemos ser órfãos dessas conquistas que já estão previstas, como o exemplo da Constituição, nossos direitos fundamentais. Sim. A gente não pode lembrar desse tipo de direitos, desse tipo de garantias apenas em momentos de ruptura, como guerras entre Hamas e Israel, e que seja qualquer outro tipo de guerra, como ditadura, e a nossa Constituição é um reflexo daquele momento de ruptura da civilização, uma ditadura, processo ditatorial, o pós-Guerra Fria, a Carta dos Direitos Humanos. E passa o tempo e a gente talvez tenha aquela sensação de senso comum de que se diminui a importância dos direitos humanos, banaliza direitos humanos para quem é importante que se reforce esses direitos já adquiridos, que se tenha uma militância firme nesse sentido. Sabe por quê? Porque nós precisamos tratar disso antes que nos roubem até a esperança. Antes que nos roubem até isso, né? Porque Matheus acabou de falar algo muito importante. Nós não podemos lembrar dessa temática só quando há um rompimento. Isso para mim é muito importante. Os direitos humanos eles precisam ser trabalhados hoje para que amanhã ninguém se atreva a tentar diminuí-los ou tirá-los da ordem legal. Ninguém. Porque hoje existem pessoas nos 3 poderes que discursam com o peito aberto de que cláusulas pétreas deveriam ser, por exemplo, abolidas. Quando a gente sabe que é claro, o artigo 5º, inciso 47, claríssimo, não se pode, né, pena de morte no Brasil. É um exemplo. E está lá no artigo 63 depois, quais são as cláusulas pétreas que não podem ser abolidas. Então, os direitos humanos eles precisam ser tão cristalizados dentro de nós, ao ponto de que ninguém se atreva a tentar diminuí-los. Você concorda comigo que nós estamos precisando reformar os princípios que são o alicerce, que alicerçam os direitos humanos? Você acha que está um pouco banalizado? Essa banalização começa aí?
Não, eu acredito que o que nós temos de princípios e o que nós temos dentro da Constituição é mais do que suficiente. Acho prejudicial eu não falei no demais. sentido de que eu acho que tá no sentido que tá precisando reforçar, no sentido de reforço, Sim. aumentar princípios, não. Eu Sim, também concordo com você. sim. A minha pergunta é um reforço de, como é que eu vou te dizer? Reforçar no sentido de divulgar, divulgação, sabe? De elevar mesmo aquele... Certamente. De elevar, ter mais paixão. Certamente. Por isso nós estamos aqui. Não, eu sei que vocês estão envolvidos pela Nossa paixão. vontade é essa mesmo. Mas eu falando popularmente falando. Então, exatamente. Popularmente tá todo mundo. Eu acho que vocês são exemplos, e eu posso dizer isso. De como não desistir da humanidade. Que eu acho que tudo se resume a essa minha frase mínima. Não desistir da humanidade. Totalmente. Mas para não desistir da humanidade, nós temos que obedecer aqueles princípios que eu tô falando, que eu me refiro. Que é o princípio básico, né? Nós temos fome ainda no mundo nesse mundo. Não é, em 2024 nós temos muita gente passando fome. Nós estamos vendo gente que acha normal que uma pessoa morra em benefício de uma nação inteira. Né? Então, assim, eu tô achando... a vida toda a gente viu homens bombas que a gente pode usar como exemplo. Mas eu acho que tá faltando reforçar. É nesse sentido que eu tô falando. Reforçar a força... Pronto, achei. Reforçar a força dos princípios. Certamente. E como isso pode ser feito? Porque por muito tempo usou-se a religião. Muito. Fazendo um adendo aqui na fala dos meus colegas, eu acredito muito também que as pessoas acreditam que os direitos humanos ele vem como uma forma de talvez afrouxar, vamos dizer assim, as punições atribuídas, né, por exemplo, no âmbito penal. Né, dentro para as questões. Desculpe, me adiantei. Mas aqui pode tudo. tem uma frase, inclusive, do livro que a gente utiliza como base, né, do humanismo como categoria constitucional, que a Aris Brito diz que o humanismo é atribuir à humanidade o destino de viver no melhor dos mundos. Isso é belíssimo. Repita. É belíssimo isso. Humanismo é atribuir à humanidade o destino de viver no melhor dos mundos. É muito lindo, muito impactante, né? Porque, de fato, é isso, sabe? É defender que todos possam ter o direito de, inclusive, se expressar religiosamente, em questão de sexualidade, enfim, em todos os fatores, ainda que isso não me caiba, né? Então, eu acredito que é algo crucial e que a gente tem que... Com relação ao que o Saulo acabou de falar sobre o reforço aos princípios, né? Uma das razões de ser da Frente Humanista é justamente trazer o reforço aos princípios e às bases constitucionais. E nós temos, como eu falei anteriormente, a concepção ideológica disso, que é a frente no sentido espiritual, né, de ser, mas existe a forma operacional disso acontecer. E por isso nós temos algumas comissões que trabalham em métodos diferentes para que a sociedade seja impactada de maneiras diferentes acerca desse reforço. Por quê? É muito difícil impor às pessoas um conceito vindo verticalmente, de cima para baixo. Meu Deus, Horizontalmente é muito mais fácil trabalhar o imaginário popular. É por isso que a Frente Humanista é como é. Eu tenho um orgulho tremendo disso. Porque, veja, nós temos na Frente Humanista pessoas de Alagoas, de Sergipe, da Bahia. Temos pessoas do semiárido, do sertão, do agreste, da zona da mata e do Baixo São Francisco. Nós temos realidades e visões de mundos diferentes, porque toda unanimidade é burra, como disse Nelson Rodrigues. Então, assim, a gente precisa dessas divergências, não só no sentido do conteúdo intelectual, porque divergência ela não necessariamente é negativa. Divergência é uma mudança de ponto de vista, porque todo ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, né? Então, a gente precisa entender que essa diversidade interna da Frente Humanista, inclusive de gênero, que é
prevista estatutariamente dentro da frente, que tende a haver essa divergência de gênero também, essa diversificação de gênero, ela se transmuta, na verdade, no que é a sociedade brasileira. Porque, veja bem, não há oligarquias aqui, não há heranças aqui. O que há aqui são carregadores de legados. Porque existe uma diferença entre herança e legado, né? Sempre disse isso a vida inteira. Herança, quanto mais você compartilha, mais ela diminui. Mais rápido ela diminui. Legado, quanto mais você espalha, mais ele cresce. Então existem essas diferenças no meio de nós. Nós somos diversos, de regiões, pensamentos e concepções de mundo diferentes, porque nós somos a manifestação do que pode ser uma parcela da sociedade brasileira, e é mais fácil trabalhar nas nuances que nós temos, como a Comissão de Educação, que trabalha na construção do ensino infantil, na Comissão Política, que trabalha nas audiências públicas e nos amicus curiae, nas atividades relacionadas à produção científica de pesquisa. É mais fácil nós fazermos esse trabalho sendo horizontais, como nós somos. E aí é mais fácil porque ligeiramente você chega no outro da sociedade para dizer ele, olha, como você eu tinha as mesmas dúvidas, como você eu tinha os mesmos preconceitos, como você eu tinha as mesmas dificuldades de compreensão de mundo, mas assim como você eu também tenho condições de elaborar uma resposta diferente, e aí, como um semelhante seu, eu vim aqui te dar uma resposta. É muito como o mito do Homem da Caverna de Platão, né? Muito parecido do Diálogo da República. Muito, mas é muito mesmo. Mas pelo menos ele falou alguma coisa que eu conheço. Mas é muito mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas têm aquele fragmento, aquele recorte, né? Do que aquele homem é com fogo e tal. Só que ele sai daquela caverna, vê a luz do sol, muito mais do que a luz da fogueira. E quando ele vê aquilo e a extraordinária beleza do mundo, que não é mais sombras que antes eles viam, que eram as coisas artificiais, quando ele vê aquele mundo iluminado pelo sol, ele se sente na obrigação de retornar para os seus semelhantes e dizer a eles, eu preciso levar vocês para o mesmo lugar. Então a Frente Humanista ela funciona nessa concepção, para que as pessoas não passem por uma floresta e achem que só tem lenha para queimar na sua fogueira. Sabe? Existe muito mais para ser visto nas dúvidas das pessoas do que a gente pensa. Então, esse reforço principiológico, ele precisa existir. E é por isso que nós temos essas frentes de trabalho diferentes dentro da FHD. Inclusive, Matheus é muito apaixonado pelo processo de educação. Eu queria que ele falasse um pouco sobre. Ele vai falar assim, mas você deve sofrer muito, né? Com esse negativismo todo que existe hoje. Mas eu sou de Alagoas, então tudo certo. Nossa, tudo certo. Cangaço. Tudo certo. Eu não vou precisar falar que eu também sou do semiárido baiano. Você eu não falo. Eu sou um legítimo baiano do semiárido. Certo? Tá, e agora eu vou continuar falando. Fale agora da educação É. principiológica. E a gente tá voltando, não vai ter como fugir desse livro hoje, Direitos Humanos como Categoria Constitucional. Pode falar, pode falar. E neste livro, o Aires Brito levanta um debate. Depois a Aires Brito vai me pagar. Vai. Ou a publicidade. Ministro, Por nós estamos aqui, Vamos queremos fazer ele mandar ver. Eu vou fazer. um beijo, um abraço para o senhor é extraordinário, tem feito grandes coisas por todos nós. E nós, particularmente, estamos muito felizes em saber que estamos aqui por causa do seu legado, não por causa da sua herança. E apesar o Humanismo como Categoria Constitucional, a primeira edição é em 2007. É isso? Em 2007. Não é um livro tão recente. Não é recente, não. Não. Mas veja, nele Aires Brito levanta o debate quanto ao discurso humanista na Constituição e a sua aplicabilidade efetiva. Certo? E essa problemática. O que acontece? A gente fala num país com 200 milhões de habitantes. Isso aí. E isso levanta problemáticas de insegurança alimentar, saneamento básico, segurança pública. Nós temos muita coisa boa para falar do nosso Nordeste. Sim. Mas também nós temos que falar sobre a vulnerabilidade do Nordeste. Então, É uma região muito problemática que requer muita atenção. E o que você está colocando aqui é porque eu sou muito otimista nesse sentido, sabe? Porque eu reforço, a gente não tem que... Porque
a imagem que outras regiões têm nossa é aquele povo sofrido. O estereótipo, né? O estereótipo, eu vi, Sim. não vem um caso aqui, mas eu vi um comentário porque vai estrear uma novela e o pessoal falando assim, eu moro no Nordeste e não tenho a pele suja desse jeito, a pele... Não. Gente, aí em um lapso meu que eu não dou atenção, mas, pessoal, eles não estão retratando a sujeira, é a pele queimada do nordestino. Sim. Eles moram no sertão sergipano. Então eles têm realmente, eu conheço gente com aquela cor de pele. Eles são pessoas sofridos. Então, assim, era a retratação, entendeu? Então, assim, e as pessoas que eu tava vendo debater sobre isso eram pessoas do Nordeste, só que da zona o quê? Urbana. Né? E tem a questão do pertencimento social. Então, exato. É o que eu tenho para falar e eu quero... Cortei na instante você, mas agora eu quero que você fale sobre esse seu eixo educacional. Não, então, o que acontece? Quanto essas problemáticas de aplicabilidade, é importante que a nação, a partir dos 3 poderes... Peraí, só pode continuar. A partir dos 3 poderes que busquem mecanismos de atingir essa aplicabilidade efetiva, certo? Uma dessas medidas, por exemplo, é uma regulação das redes sociais. Os limites civis, eles já existem. É preciso que exista uma regulação para que ela atinja processos e que as mutações de violações aos direitos humanos, direitos civis, elas sejam previstas a partir de leis complementares específicas. Esse é um dos caminhos. A Frente Humanista ela tem uma coisa da qual sou entusiasta e começaria a presidir a comissão de educacional da Frente Humanista. A gente gostaria de propagar a democratização da compreensão humanista da Constituição Federal a partir dos direitos fundamentais, vamos dizer assim. E a gente é entusiasta de que essa democratização ela seja desde a educação básica. Isso mesmo. A gente vem tendo algum contato com algumas... Ensino infantil. A gente tem um contato com algumas instituições da rede municipal, estadual e federal de educação básica, para propor de maneira didática debates, palestras acerca desses direitos fundamentais, de uma maneira que a gente consiga atingir e afaste aquela coisa carregada de que a gente sabe que tem a lei, mas não sabe até que momento aquela lei nos atinge. É importante que todo brasileiro, e essa aí é uma problemática que a gente não vai tratar só de Nordeste, como eu falou, algumas questões de aplicabilidade ele pode atingir até mais o Nordeste do que outras regiões do país, outras condições geográficas quando a gente fala de áreas mais urbanas, beleza. Mas o problema da democratização de conhecimento ela atinge o Brasil inteiro. Exato. A gente fala do Nordeste porque é a nossa região, a nossa realidade, e nós temos aquele pontinho, aquele sentimento, né, de que o Sul realmente não conhecem a gente, por exemplo. Sim. Né? Eu não tô falando Sul como exemplo, viu, pessoal? Mas a gente tem esse sentimento que o pessoal das outras regiões precisa conhecer mais nossa região, sim, saber como o Nordeste funciona. Que Nordeste tem pessoas como vocês aqui, que são pensadores, que tem evolução. Porque a imagem que tem mais uma visão que a mídia passa, nossa, que nós somos aquele pessoal sofrido. Não sabe o que é, Saulo? Isso também é um conceito que, na verdade, ele se aplica a todos os grupos vulneráveis socialmente, que é o do colonialismo. O colonialismo, ele foi muito prejudicial para construir uma narrativa que se perpetua, né, nas perspectivas das pessoas acerca das minorias sociais e acerca das regiões menos favorecidas do país também, justamente por causa dele próprio. E todas as vezes que a gente trata de uma intervenção não violenta, como é o trabalho da Frente Humanista de Direito, especificamente através do que Matheus estava elucidando melhor, que é os trabalhos relacionados à educação, é para ser um contraponto àqueles tipos de intervenções
que são elefantes brancos políticos, né? Sim. Como é a UPP, por exemplo, que é a Unidade de Pacificação, que na verdade nada mais é do que invasão do território da favela, com o povo armado, né? E em outras palavras é isso, a retomada institucional daquele espaço, porque o discurso aqui era fazer um novo modelo de segurança pública, vamos supor. E aí, nessa perspectiva, o discurso era esse, com uma transversalidade entre secretarias e atividades. Isso é uma grande mentira, né? O que se viu na prática foi diferente. O que se viu na prática foi, na verdade, a UPP sendo utilizada como um instrumento até que abriu-se uma brecha para a criação de milícias em muitos aspectos e que viu-se extorsão, violência, tortura nas suas piores formas. Aí a gente consegue enxergar algo muito importante, que é como os varejistas de drogas e os grupos anti-opressão dessas localidades, que alguns chamam erroneamente, na minha concepção, de facção criminosa, e agem com um sentimento heróico, até para si próprios, de tentar retomar o espaço que lhe foi invadido. Porque, na verdade, essa é a lógica de um Estado que contamina as pessoas. É a lógica da política pública funcional para as minorias sociais ser a segurança pública, ser a favela. E que, na verdade, o que é segurança pública, né? Então, é muito importante a gente trazer à tona esse debate, porque, por exemplo, essa percepção de que existem regiões do país que olham para nós de uma forma diferente é um fato, porque, enfim, essa ideia colonial, né, e essa ideia elitista foi o que nos empurrou para esse lugar de esquecimento, que empurra o Nordeste para esse lugar de esquecimento, que empurra o povo menos favorecido para as encostas dos morros, e ali se constroem as favelas, para que o próprio sistema depois possa violentá-las, possa massacrá-las com a única política pública que eles conseguem ver para esse povo, que é a força policial, a invasão policial, como se, na verdade, isso fosse surtir algum tipo de efeito, porque segurança pública hoje, ela tem dois aspectos. É um negócio muito lucrativo, né? E é muito útil para quem pode pagar. Para quem não pode, ela é, na verdade, uma ameaça em muitos sentidos, né? Porque tem aquelas pessoas que, quando vem a operação, elas dizem assim, ufa, a operação chegou. E tem aquelas outras pessoas que dizem, abaixa. Aí é sobre essas pessoas que eu gosto de falar. Porque enquanto uma morte evitável estiver acontecendo, nós ainda temos razão de ser, enquanto movimento. Então, esses modelos, eles precisam ser redebatidos, eles precisam ser rediscutidos, para que se aplique um novo tipo de pensamento, né? Eu gostaria só de fazer um adendo, posso? Pode, claro. Para a discussão que a gente estava fazendo em relação à democratização. Porque um dos pontos, inclusive, que a gente busca sempre ter muito cuidado dentro da frente humanista é em relação à linguagem que a gente utiliza. Porque o direito, na realidade, ele é um fato social. Ele surgiu da sociedade para a sociedade. Então, o direito também é para as pessoas, é para todos, né? Então, quando a gente, muitas vezes, por até a linguagem, o juridiquês, né, afasta a população daquilo que ela tem direito, né, legalmente falando, de todos os seus direitos fundamentais e direitos básicos. Então, a gente busca na Frente Humanista também adequar muito essa linguagem com o intuito de democratizar. Engraçada a sua fala. Eu vivi isso muito quando eu entrei, né? O pessoal de casa, eu acho que sabe que eu falo muito. Mas eu estou no 10º período de Direito e sou jornalista. Hoje eu estou conseguindo falar, mas eu nem sempre consegui falar da forma... Eu era um jornalista de escrita. Escrever. Então, assim, era um pouco dificultoso para mim falar. E foi um desafio meu que eu coloquei... Vou conseguir. E o direito me impulsionou bastante nisso. O direito me deu... Só que eu me assustei quando eu entrei no direito, porque a minha função como jornalista é esclarecer para a sociedade certos pontos. E muitos desses pontos estão dentro do direito.
e tirar do jurídico. Juridiquês. Isso, obrigado. E colocar numa linguagem popular, vamos dizer assim, né? Acessível. Culta, Sim. acessível, culta, obedecendo o português brasileiro. É muito difícil às vezes. Muito. Vocês já falaram vários temas aqui que eu poderia deixar uns 3 podcasts, assim, uns 3 pods, porque iriam Sim. se A gente não é tem isso? que ter cuidado sobre com quem a gente tá Com falando. quem tá falando. Sim. Nós temos que cuidar também sobre essa questão com, por exemplo, crianças. Sim. Porque um assunto. Por que eu falei criança? Você tem criança? Porque eu queria uma pergunta para ele. Eu sinto, por exemplo, nossa geração aqui, nós tivemos aulas de histórias assim, um pouco hoje que a gente sabe conturbada ali, vou colocar, não sei se eu posso Absolutamente. Exato. Então, eu não sei como é que tá hoje o livro de história, porque provavelmente deve estar uma Bíblia. O tamanho da Bíblia, assim. Mas, assim, eu sinto que tá faltando, por exemplo, mas eu vou citar uma coisa bem polêmica aqui, pode ser que eu seja cancelado na internet por muitos. Mas, tipo assim, a história do MST. Eu vou citar aqui a história do MST. Porque a história do MST não vem só do MST. Né? Isso, nós sabemos que vem dos antigos coronéis, da colônia, que... Tipo ali, tem gente hoje que reivindica seu espaço, sabendo que um dia não teve espaço. Você só cercou ali e disse que era seu. Sim. E com o tempo, realmente, com nossos direitos foram evoluindo e foram surgindo contrato, né? O direito à posse, propriedade, e aí sim essas pessoas puderam dizer que aqueles espaços que simplesmente eles pegaram eram dele. Eu posso colocar, você não acha que isso deveria, por exemplo, é bem polêmico, viu? Sim. Ser colocado isso justamente na infância que você citou lá no livro de história. Vai lá, eu quero polêmica, eu quero confusão. Não gosto, a gente gosta também. Mas vamos lá, é importante. Olha, historicamente também. Aí, a gente falar de MST, a gente vai entraria num outro debate que geraria um podcast. Peraí, não sei se o MST não, porque senão vão dizer que. Desculpa. Não, fique tranquilo. Você me entende. Eu tô brincando, rapaz. Pode falar. Nós somos pró-MST, tá? MST. Um beijo pra todos vocês. Vocês são uns queridos. Mas acho mais interessante que a gente entra no debate quanto à reforma agrária, quanto ao direito à propriedade, quanto à função social da propriedade. Pronto. E da terra. E da terra. E aí? Só uma coisa pra não tá dizendo que eu tô... Né, só pra dar uma... Sou eu hoje aqui. Gente, é porque quando eu vou debater alguns conteúdos com algumas pessoas, me parece que a pessoa não estudou história. Sim. E aí eu não tô querendo ser arrogante, mas aí eu tenho que parar de conversar e pronto, e seguir. Porque, veja bem, o MST é ladrão. Não fico olhando, não estudou história. É raso, né? Pois é, exatamente, é raso. O que você acha de enquadrar isso aí já na história? Na história que eu tô falando, nos livros de história. Nos livros didáticos, sim, é importante, apesar de ter um pincelado, não aprofundado também, mas é de suma importância a gente trazer aspectos essenciais da nossa história. E que muitos desses aspectos na história, de maneira geral, eles são alguns heróis apagados, alguns aspectos apagados, até porque você conta a história na visão de quem tem o poder de contar a história, né? E muitos povos nesses aspectos foram excluídos, muitas temáticas foram excluídas do debate. Olha, eu gosto de falar sobre esse tema, relacionado à história, relacionado a direito à propriedade, função social.
Mas tem uma pessoa que se coça pra falar sobre... Eu tô sentindo. Você tá sentindo aqui, Tá, né? tá. Tem uma pessoa que se coça e já teve a oportunidade de tratar Pode sobre falar, isso em outra Pedro, fala. oportunidade. Ele quer passar pra você, Principalmente quando a tá? gente vai tratar sobre o debate de reforma Pode agrária. falar. Eita, meu Deus, essa pergunta, ela me persegue. Persegue. 3 anos que me fazem essas perguntas no rádio, meu Deus. A gente teve uma oportunidade na entrevista em rádio que a gente passou quase o tempo da entrevista inteira falando sobre reforma agrária, a partir de uma pergunta nesse sentido. Vai que eu preciso entrar na parte técnica, já vou avisando. Então- A parte técnica da coisa, vai. Eu acho Não. que vai ser o pod mais longo, porque já tem 40 minutos. Vai lá. Não, então, interessante, né? A gente acabou de brincar dizendo que parece que nos persegue, porque realmente é muito interessante como essa sempre é a pergunta. Mas você foi que eu fui claro, né? Eu não específica. dei eu dei uma Não, voltinha sim, só, não, sim. mas a minha voltinha é foi bem porque- clara. É porque a tradição da Frente Humanista é tentar se aprofundar em todas as temáticas. Mas eu de quero uma que você, forma bem já que você específica. passou, olha Mas o veja. mandão aqui do jeito. Mas veja, Mas é eu quero- necessário. Eu quero a explicação de vocês, assim, a opinião de vocês sobre essa falta de conhecimento. Porque, veja bem, eu não posso condenar. Eu não tenho lugar de fala para falar, porque, veja bem, aliás, eu tenho lugar de fala para falar, porque eu não lembro de ter estudado no livro de história. Cita a criação do MST, a criação, vamos dizer. Mas certo, fala da questão da terra, fala, mas é bem raso. Coronelismo, Exatamente. Fala, mas é Mas raso. fruto da questão do colonialismo Eu ia que Pedro voltar a Mas isso. você já viu que mencionou. o colonialismo é tratado de forma rasa? Vocês Não, concordam? sim. Muito, Muito muito. raso. Mas sim. é porque não tem nem necessidade de tratar profundamente uma coisa que já foi trabalhada no imaginário popular de uma maneira a lavar cerebralmente a sociedade. Então isso está tá tão penetrado na realidade brasileira que não é necessário nem se aprofundar, na verdade. Agora, com relação a pergunta que você fez ao Matheus e que Nicole acabou de dar uma Nicole, tu pode perguntar. uma adiantada, dá uma Deixa o Pedro, adiantada, ele tem mais propriedade. dá uma adiantada no Tá bom, mas você acrescenta. Tá bem. dá uma Ó. adiantada no sentido do colonialismo, porque é uma questão importante. A função social da terra e a função social da propriedade, elas estão ligadas a uma existência digna. Todos precisam ter terra e todos precisam ter moradia, todos precisam ter comida. Terra, moradia e comida não chega na mesa das pessoas e não chega na realidade das pessoas por uma decisão política que decidiu demonizar e satanizar os movimentos sociais ao invés de fazer aquilo que a Constituição manda fazer. Porque o Estado, ele normalmente prefere se eximir da sua responsabilidade e culpabilizar alguém ao invés de chamar para si próprio essa responsabilidade. Então, quando a gente fala do que essencialmente esses movimentos pedem, nós estamos falando do que essencialmente a Constituição dá. Então, quando se fala de formar as crianças, os adolescentes e os jovens para compreender essa realidade, nós estamos falando de formar cidadãos que não vão necessariamente crescer com a concepção de que os movimentos sociais estão ligados, por exemplo, à destruição da propriedade privada. Porque nós fomos instruídos a crescer ouvindo isso. Então, é importante se falar das belezas que existem dentro dos movimentos sociais, como o MST, mas também é importante falar do porquê o MST existe, que é justamente devido a essa dor e essa falta, mas também falar de outro aspecto importante, que é o da solução. Qual é a solução, por exemplo? Reforma agrária. Luta-se. Era aí que eu queria chegar. Previsto constitucionalmente. Se falassem com as crianças, como nós queremos falar, sobre a importância da reforma agrária que está lá dentro do texto constitucional, a gente já teria evitado essa celeuma toda de um preconceito aos movimentos sociais. Porque a reforma agrária, repito isso, não é favelização rural. Alô, Estado, se for fazer reforma agrária, faça reforma agrária constitucional.
certo? Não para criar um novo modelo de favelização, onde as pessoas vão ser lançadas às margens da sociedade para vocês esquecerem de investir e preferir fazer como vocês fazem, como fizeram lá no Complexo do Alemão, mandando 5.000 agentes policiais, ao invés de mandarem 5.000 professores, 5.000 bailarinos, 5.000 humanistas para construir uma perspectiva diferente de sociedade. Então, se for fazer reforma agrária, faça distribuindo a terra igualmente, mas faça também construindo soluções práticas para que aquele povo que está dentro daquela terra possa produzir humanamente, dignamente, para poder viver, porque isso é direitos humanos. A gente fala o que Nicole há pouco acabou de falar. Existe uma percepção nas pessoas de que direitos humanos trata apenas e tão somente do direito do encarcerado, que é urgente. Isso a gente entra já. É urgente. A gente entra já. É urgente. Eu preciso situar o pessoal aqui. Porque ele é muito claro. Não é que você é muito claro nas suas palavras. Sim. Mas nós temos que colocar porque a base de um movimento é a outra também, do outro movimento. Por exemplo, Sim. lógico, nós começamos falando sobre História, terra. terra, Sim. aspectos históricos. Mas ele passou história. por onde? Reforma. Por favela. Por favelas. Por favelas. Sim. Então, assim, é sempre a mesma problemática. É terra ali, não deixa de ser embaixo do Não, morro ali, na verdade, terra. a problemática é a lógica elitista de Sim. que as pessoas que lutam por condições dignas não são dignas dessas condições. É o que o Giorgio fala na filosofia sobre o homo sacer. Isso é muito importante. O homo sacer é aquele corpo matável, mas não é sacrificável. Ele pode ser morto, mas não pode ser sacrificado. Certo. É uma pessoa que vive no limbo. Entendo as questões e as nuances que existem nesse conceito filosófico. É de uma pessoa que cometeu um crime e por ter cometido um crime, ela se torna um corpo matável por qualquer outra pessoa e essa pessoa não será culpabilizada por ter matado. Mas não pode ser sacrificado. E então ele permanece num limbo social, onde o Giorgio fala que dessa pessoa vão ser retiradas duas coisas. A vida cotidiana, do comer, do beber, do viver, do falar, do vestir, e a vida política, da participação política, da efetivação política. Então, o soberano, que seria o Estado, na minha concepção, o Giorgio trabalha outras concepções, mas na minha concepção, o Estado retira esse homem, esse homo sacer, desse ambiente, essas duas formas de dignidade desse homem, e então lança ele num limbo, que é uma espécie de ambiente de exceção. E aí o que é que ele faz? Ele cria um bando soberano, como chama o Giorgio. E aí esse bando é o seu agrupamento. É onde ele se sente ali envolvido, concatenado. Obviamente isso se aplica muito mais ao sistema penitenciário e muito mais aos grupos de anti-opressão do que às outras realidades sociais que nós trabalhamos agora há pouco, como as pessoas que lutam por uma terra ou as pessoas que estão nas favelas. Só que a concepção da problemática é a mesma. Qual é? É a lógica elitista de que as pessoas que lutam por dignidade humana não são dignas dessa humanidade. Então isso é muito importante. A base problemática é a mesma. É a mesma. Eu queria, inclusive, fazer um adendo. Só estão em ambientes diferentes. Só queria fazer um adendo em relação ao que Pedro falou, que existe, inclusive, um termo técnico para isso, que é a necropolítica. Necropolítica. Né, que é quando o Estado seleciona quem são as pessoas dignas, né, de gozar de determinados Sempre, né? direitos. Também. Tem uma localização social e racial muito Sim, específica, essas sim. pessoas. E aí eu não tenho como deixar de falar de Ailton Krenak, principalmente essa semana, e o conceito dele de humano e subhumano, que tem total relação com esses conceitos elitistas de separação daqueles que podem exercer a plenitude da cidadania e aqueles que não podem, e aí a gente vai tratar de aspectos raciais, sociais e etc. Eu não posso sair daqui sem me aprofundar sobre esse trabalho de vocês, que eu tô apaixonado já. E vamos lá. Eu quero me aprofundar, na verdade eu quero me aproveitar da fala dele sobre a questão carcerária brasileira. Vamos lá. E você, antes da gente
começar aqui a gravação, nós estávamos conversando exatamente como era que vocês atuavam. Veja, o tema é tão grande, porque quando eu estava conversando com o Pedro, qual era o foco que a gente ia dar aqui, ele falou a questão humanitária, mas é uma questão humanitária isso, gente. Imensa. É um leque, tem um leque de possibilidades. Então, assim, eu já estava preparado para esse hipótese imenso. E cheio de emoção, mas eu não estava preparado para tanto conhecimento, assim. Quer dizer, para muito conhecimento estava, mas não tanto assim, né? Da parte de vocês. Pedro, vou começar por ele, porque ele falou da parte carcerária, certo? E, Pedro, você estava me explicando antes como era a atuação de vocês diante da casa carcerária. Nós vamos usar como na pré-conversa aqui, nos bastidores, a questão carcerária como exemplo para as outras diretrizes que vocês trabalham, para os outros temas que vocês trabalham. Então, me explique aí como é que funciona esse movimento de vocês. Vamos lá. A Frente Humanista do Direito, ela tem 8 eixos de trabalho, que são 8 notas temáticas que norteiam como a produção de pesquisa, o ensino das escolas e os amicus curiae vão funcionar. Então, esses 8 eixos são Constituição, humanismo, poder judiciário e sociedade, minorias sociais, desenvolvimento social, economia, meio ambiente e economia, meio ambiente e ajudem. É que é tanta informação, né? Vamos lá, fique devendo, continue. Mas enfim, depois são 8 eixos. E esses 8 eixos, eles norteiam a pauta toda e todo o nosso debate. Então, todos os trabalhos que são feitos pela Frente Humanista, nessas áreas diferentes que nós trabalhamos na conversa agora há pouco, eles são guiados por essas temáticas. Então, todas as atividades que nós fizermos, elas vão ser necessariamente ligadas a esses eixos, de alguma maneira. Há pouco você citou o sistema carcerário, que é aquela máquina de moer gente, e falou sobre a forma como nós trabalharíamos, né? O último exemplo que nós tivemos foi, por exemplo, o levantamento das audiências de custódia, né? E estamos desenvolvendo esse trabalho. É importante sabermos quantas pessoas têm a prisão em flagrante mantida e quantas dessas pessoas fazendo acompanhamento do processo vão ter uma sentença de liberdade, porque a gente precisa medir a efetividade do Instituto da audiência de custódia no Estado. Porque existem estados que a audiência de custódia mantém 90% preso, né? E lá na sentença, no final, 35%, 37% dessas pessoas são libertas. Ou seja, não funciona. É importante que as pessoas tenham consciência de que elas estão pagando para que o Estado mantenha preso pessoas que podiam responder o processo em liberdade. Isso é gravíssimo. Então, a gente precisa partir do princípio de que todas as vezes que uma prisão desnecessária acontece, o que está acontecendo é a violação dos direitos humanos. Porque hoje, no Brasil, toda prisão é inconstitucional. Toda prisão é inconstitucional. A DPF 347 do Supremo Tribunal Federal. O sistema penitenciário brasileiro está sob um estado inconstitucional de coisas. E nesse contexto é importante dizer o porquê, já que as pessoas têm notícias e sabem da dimensão do problema. Mas é importante a gente falar que nas penitenciárias federais, por exemplo, você pega um cara, coloca ele numa cela de modelo pensilvânico 24 horas por dia, sem direito a banho de sol, né? Ou então, no caso de um RDD, que é aquele absurdo de regime diferenciado, completamente desumano, que viola todas as regras
dos tratados internacionais de tratamento carcerário, que são as regras de Mandela, como nós chamamos. E então as pessoas têm essa falsa sensação de que a justiça está acontecendo. Então é importante dizer que essas pessoas que são mantidas nesse sistema, com fome, com sede, sem higiene mínima, elas estão justamente ali fomentando que o Estado jamais teve vontade de ver, que é justamente uma reação. Como é que você vai manter uma pessoa nessas condições e você não espera uma reação dela? É impossível, né? Então, desde que as penitenciárias federais surgiram, foram 123 grupos de anti-opressão, que chamam facções criminosas, né? Segundo os dados do próprio Ministério da Justiça. Porque as condições, elas são tão absurdas que não tem condições de se achar que não haverá um tipo de reação. É como essa fuga que acabou de acontecer em Mossoró. Como é que você vai manter uma pessoa no RDD e não vai esperar que a pessoa reaja fugindo? Não tem ser humano que não queira fazer isso, né? Então, é muito importante que a gente lembre, né, de que essas regras mínimas, elas precisam ser respeitadas para que, enfim, evite esse rompimento, né? Porque o que na verdade existe é uma crise carcerária, como o Supremo falou, que trouxe à tona o pior da nossa humanidade, o alto custo que se tem para manter um preso, né, em condições nas quais o Estado deveria manter bem melhor, né, e que não consegue fazer, pelo menos é o que diz, porque na verdade a gente sabe que o que falta é vontade política mesmo, né? Então é um ponto importante de ser lembrado. Aí vocês fazem esse levantamento. Um dos que tem sido feito agora. Exato. Uns dos levantamentos. E aí você começam a fazer cobranças sociais. Cobrança à sociedade, cobrança às nossas autoridades, à OMP. É isso? Sim. A pesquisa você falou também que vocês fazem também... Nós participamos de audiências públicas, participamos de amigos curi, se for necessário. E, obviamente, a gente precisa indicar aos poderes responsáveis as medidas para que a Constituição se cumpra na efetividade. No sistema carcerário, nós sabemos que é as condições dignas, porque o Estado deve manter o seu preso, e não sua família deve manter o preso. Isso em Sergipe, principalmente, Alagoas e Bahia, e o Brasil inteiro. No país todo. No país todo. Porque esse debate é um debate que, infelizmente, tem corroído a sociedade por dentro, né? Então, e tem corroído numa imposição vertical, porque a gente vê que é uma problemática que flui dos poderes para a sociedade. Porque, veja bem, a Constituição diz que existe o poder legislativo, executivo e judiciário, exatamente nessa ordem. É uma ordem para fins pedagógicos, é uma ordem lógica e é uma ordem cronológica. Por quê? Porque o legislativo, primeiro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. O executivo, que toma as medidas para executá-lo e também age ali na gravitação do legislativo, expedindo, por exemplo, MPs, e o judiciário, que é o que serve para dizer se os outros dois poderes estão fazendo ou não suas funções, né? Não foi feito para governar, mas para deter o desgoverno. E no judiciário, tudo resvala para o Supremo Tribunal Federal, que é a chave de abóbada do nosso sistema judiciário, né? É a última palavra. E é importante que seja a última palavra porque lá na própria Constituição se diz que o Supremo é o guardião desses conceitos fundamentais. Então, são 11 ministros ali dentro. Esses 11 ministros são 11 pares de olhos, 11 notórios saberes jurídicos, 11 expertises, 11 vivências diferentes que vão dizer para a sociedade exatamente o que é e o que se pode ser feito pelas angulações normativas da Constituição. Hoje, existe uma ADPF, que é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que diz que o estado de coisas no sistema penitenciário brasileiro é um estado inconstitucional. E para que eu possa fazer uma redoma nisso que eu estou falando, é importante dizer
que há, sim, muito cinismo e muito malabarismo demagógico e muito de fraude técnica e farsa política no debate acerca da eficácia do sistema penitenciário no Brasil. É óbvio que há muita desonestidade intelectual quando se fala que esse discurso é um discurso que não serve para qualquer outra coisa senão camuflar a realidade do que está acontecendo ali dentro. E eu digo isso porque os dados provam muito claramente que nunca se encarcerou tanto na história. Nunca. Mas nunca se teve tanta violência como se tem hoje na história, né? Os dados provam, em outras palavras, que é muito mais fácil para o Estado fazer do sistema carcerário um instrumento de controle social do que simplesmente intervir de forma não violenta e transformar a situação daquelas pessoas em outra situação. Porque me diz uma coisa, é mais fácil o quê? Você levar as baquianas de Vila Lobos, a pedagogia de Paulo Freire, a infraestrutura e o conceito de sustentabilidade para os locais vulneráveis socialmente ou deixá-los lançados ao esquecimento e ao abandono? Porque o que é o sistema penitenciário? É aquele ambiente onde as pessoas que foram selecionadas pela necropolítica, pela política do esquecimento, da destruição, são enviadas para uma asepsia social. E quando elas chegam ali, Que asepsia? é uma asepsia social que é feita, que se lança ali aquelas pessoas em que o Estado se denuncia a si próprio, dizendo que não há interesse em investir nelas. Sim. Lança ali dentro, e quando elas chegam ali, elas perdem tudo que personaliza a personalidade humana. Perde o nome, porque vira um número, perde o cabelo, Ou perde seja, a não tem nada de roupa, asepsia, né? perde a roupa, perde a comida e perde toda a dignidade. Assim, não tem nada de asepsia, mas... Não, no conceito filosófico, né? É uma asepsia social. Eles estão tirando da sociedade as pessoas que eles não têm interesse em tratar e cuidar de outra forma. Porque, por isso eu afirmo que é cinismo, malabarismo demagógico, fraude técnica e farsa política. Dizer que algumas temáticas como a guerra às drogas, por exemplo. Eu nem vou Não é as perguntar. drogas, Eu nem vou perguntar a ele o que ele acha. A guerra às drogas, por exemplo, é qualquer outra coisa senão uma categoria Eu fantasmática. nem vou perguntar a ele sobre a atuação da polícia hoje. Senão ele aí deve ficar aqui o resto. Não, sabe por quê, Saulo? Porque é uma categoria fantasmática essa, que se criou sem definição nenhuma, até norma penal em branco para poder simplesmente enquadrar aquele núcleo de pessoas que não me interessa, enquanto soberano, para que elas possam ser lançadas ali naquele espaço. Deixa a bichinha falar um pouco. Entendeu? Eu só concordo. Sim. Não, eu tava esperando ele... Tô brincando, viu? Pode ficar à vontade. É pra Mas descontrair. não, É que ela tá toda hora aqui, ó. Eu tava... É porque esse tema também é um tema que me... Vá, muito entusiasmo, né? E Pedro fala tão bem. Ele toca nos pontos. A gente fica nos só pontos. aqui, ó. Ele toca nos pontos centrais. E aí eu E com nossa, raiva das coisas. Com raiva do mundo, né? A gente fica com raiva do mundo. E a verdade vos libertará. Hoje Mas a verdade, antes de libertar, ela vai lhe enfurecer. Então, passa por aí. E a nossa pesquisa, ela gera essa resignação, né? Não esqueça de falar aqui, ó. Desculpa, gente. O nosso desenvolvimento de pesquisa gera essa indignação. E nos deixa a flor da pele nesse sentido do debate, de falar. E aí, Pedro habla aqui, Nicole se costa. A gente se empolga bastante. E assim, outro ponto muito importante também, de tudo que Pedro falou, é como a nossa sociedade, ela tem uma percepção muito punitivista do crime, né? Que é algo que a gente sempre conversa. Isso tá muito enraizado, tá assolado, na verdade, na nossa sociedade. Vem muito de uma cultura cristã também, vem muito de uma construção social, mas que traz esse viés punitivista e que acaba muitas vezes não solucionando o crime da maneira que deveria ser solucionado, não priorizando
de fato, aquilo que deveria ser priorizado. Porque, por exemplo, dentro de um crime, né, quem deveria ser o protagonista, no caso, é a vítima, que teve seu direito lesionado. E muitas vezes não é isso que acontece. O Estado, ele entra como a vítima, né? Você me desobedeceu, você vai receber uma punição. É a justiça retributiva. E aí, muitas vezes, não se restaura de fato, que é o que a gente conversa bastante. É por isso que eu tava falando aqui que não existe asepsia nenhuma aí. Então, daí a gente fala sobre essa questão da justiça Só restaurativa. se for do cérebro da pessoa. Exatamente. Eu tô usando aqui, viu? Pode Senão utilizar. Eu particularmente acho aquilo ali uma forma de... É desumano, né? Parece que de tira a dignidade totalmente. Eu sei que é 100%. bem óbvio o que eu tô falando. Sim. Mas se tem asepsia aqui é de humanitária, assim, sabe? Você praticamente faz uma lavagem no cérebro da pessoa que ela esquece que ela é tão digna ali que ela só fica com a última coisa que ela fez na vida, que é roubar. O crime. Ou Sim. que é matar, né? E isso crime. não vai diminuir o Não índice vai. de criminalidade, isso não vai resolver de fato a problemática, né? Inclusive, eu estava conversando com o Pedro ontem de um filósofo chamado Beccaria, né? Um filósofo italiano, e ele fala, por exemplo, sobre como o direito de punir do Estado não é absoluto, né? Tem um livro até bom dele, né? Dos delitos e das penas. Dos delitos das da penas. pena. O dever de punir não é absoluto na realidade, né? Eu tava vendo um filme essa semana, um filme bem antigo, de 2005. Eu tô tentando lembrar, desde quando ele falou aqui, veio, eu acho que é qual o quilo. Eu vou olhar aqui, rapidinho. Eu vou querer ouvir ele agora. Ó, eu vou sair um pouco do entusiasmo dos penalistas Não, aqui. então antes de você sair, antes dele sair, eu quero falar uma coisa importante muito acerca de complemento do que Nicole falou, que o Estado contribui muito com essa construção ideal de uma justiça farisaica na sociedade. Meu Deus. Né? E que, assim, essa concepção absolutamente vazia do que é justiça, ela se revela através do que o Estado faz com aqueles que ele seleciona para estar dentro do sistema penitenciário. Porque, afinal, com esses corpos pode-se tudo. Com esses corpos pode-se toda a natureza de tortura. Afinal, quem pode cometer assassinato e não ser acusado de homicídio, senão o Estado? Afinal, quem pode tirar roupa, comida e água de uma pessoa e não ser acusado de tortura, crime hediondo, senão o Estado? Então, é muito importante que o Estado cumpra o mandamento constitucional de ressocializar e reeducar o preso para que ele volte ao convívio social. Porque senão, nada mais está fazendo do que se autoproclamando incapaz. E, na verdade, a vontade para assassinar alguém ou desconstituir alguém para que ele não retorne ao sistema. Porque engana-se o Estado. Se pensa que matando hoje ou destruindo hoje a dignidade de um Márcio Nepomuceno, que a imprensa e mídia sensacionalista chama de Marcinho VP, hoje mesmo não vai estar nascendo outro dentro da favela. Não, vai estar nascendo claro. sim. E outro questionamento, né? Eles colocam, como dizer assim, então leva ele pra casa. Nossa. E um adendo também sobre o que Pedro falou. Não é isso que a gente fala. Tá defendendo. Leva pra casa. E um adendo sobre o que Pedro falou é que o crime ele não é só um fato individual, ele é um fato social. É a perspectiva da criminologia moderna, né? Então a sociedade ela também tem responsabilidades em relação ao crime. É uma tanta ignorância. Isso é um dever nosso, porque é o que nós chamamos na técnica constitucionalista de constitucionalismo fraternal. É quando a responsabilidade de fazer o outro ser reinserido no convívio é uma responsabilidade minha também. Sim. Então, falo do Estado como agente soberano, como ele é, mas falo da participação social como subsidiária nesse processo, no sentido de indicar que a participação social precisa acolher aquele que acabou por cometer um delito. E não é porque cometeu um delito que ele se tornou o delito. A gente precisa
transformar essa concepção de humanidade do outro. Eu tô aqui procurando o filme, É viu? muito Porque importante. eu sou desse jeito. É muito Pode falar. importante. É muito importante. Matheus vai sair um pouco da Eu seara não penal. preciso Fale. sair desse Nós já estamos entusiasmo. Infelizmente, o tempo é curto agora, viu? Mas veja só, é interessante que esse debate ele gira muito em torno do conceito de justiça moldado pela sociedade, certo? O que acontece? Isso não está distante também da magistratura. A influência moral que a sociedade impõe naquele senso de justiça. No caso aqui do debate penal, a gente pode pautar um pouco no senso de justiça pautado pela vingança. E não necessariamente por uma aplicabilidade de justiça de fato, o atingimento pleno de justiça. É o Estado vingador. Exatamente, Estado vingador. Olha, Gente, só eu que a não gente- sou um... eu sou um entusiasta pleno da democracia. Não sou um anarquista, certo? Mas Estado que se chama Estado com E maiúsculo tem que rezar na cartilha da Constituição. E assim, outros aspectos, e vou trazer a Aires Brito aqui de novo, a Aires Brito está aqui sentado nessa mesa de novo com a gente. O que acontece, a Aires Brito ele levanta mais uma vez em humanismo com categoria constitucional, talvez a fragilidade da aplicabilidade dos princípios constitucionais a partir de julgadores, seres humanos que sofrem influências sociais também. E pertencimento ou ausência de pertencimento social nas suas decisões. Veja, e aí fruto de pesquisa nossa também na Frente Humanista, principalmente no eixo de justiça e judiciário e... Vai me faltar o nome aqui agora, efetivo. Mas eu vou aqui achar agora. Posso pegar uma colinha? Pode, claro. Só pra gente deixar o nome certinho aqui. E enquanto ele tá procurando, você... Poder Judiciário e Sociedade. pronto, já achou, rápido. Rápido. Bem rápido. Um dos nossos eixos vai lá. e desenvolvimento de pesquisa, e nesse a gente consegue adentrar um pouquinho também em minorias sociais. A gente traz um dado, naquilo que a gente estava conversando antes até de começar aqui a gravação, sobre a questão da microscópio social. Certo. E a aplicabilidade da justiça plena. E aí eu vou trazer um dado para você aqui do CNJ, certo? Vou sair do penal aqui. Vamos Saia do penal. Posso mudar de assunto? Pode. Vamos mudar de assunto. Vou sair um Apesar pouquinho... que ele domina tudo, viu? Não, Vai lá. E os temas que a gente acaba se debruçando com pesquisa, a gente tem aquela coisa de Sim. uma necessidade Vai lá de que eu tô com falar. pouco tempo, eu tô já- Vamos lá. O que acontece? Eu tô ansioso pra você falar mais, mas também eu tô Não, com olhando o certeza. relógio. É muito abrangente. É muito. Tá. O CNJ, ele, nos dados do CNJ, nos dá que apenas 18% da magistratura brasileira é composta por pessoas negras. Sim. Quando a gente vai observar ali o que Aires Brito fala sobre a fragilidade da aplicabilidade dos princípios constitucionais e a influência social que se tem nas decisões da magistratura, a gente está debruçado. A gente se debruça a partir dessa pesquisa numa problemática de pertencimento social e sensibilidade àquela nuance, por exemplo, nesse sentido, no dado que eu apresentei, a aspectos de questões raciais. Certo? Sim. E a fonte de uma das nossas pesquisas, a gente consegue, bebendo da fonte de autores como Aires Brito. Aires Brito não, vamos... Eu tô zoando, porque só dá Só ele, falar só fala só. mas principalmente Adilson Moreira. Adilson Moreira tem duas obras muito interessantes que a gente bebe da fonte para desenvolver nossa pesquisa, que uma é Racismo Recreativo e a outra é Hermenêutica Jurídica a partir de um olhar negro. E veja, nos levanta, essa pesquisa desenvolvida internamente, nos levanta uma problemática, uma insegurança jurídica talvez velada. E aí eu vou esmiuçar aqui. Aquelas sentenças, elas não conseguem atingir a nuance total daquela complexidade racial no julgamento, porque por ausência de pertencimento social naquela decisão. Apenas 18% da magistratura é composta de pessoas negras. Então isso gera uma fragilidade muito grande. Ailton Moreira, no Racismo Recreativo, ele faz um levantamento de cerca de 80 processos, e aí ele traz as mais variadas das searas, seja trabalhista, seja civil, seja penal. E especialmente no Racismo Recreativo, ele traz como, por exemplo,
na Justiça do Trabalho como teses de defesa de questões de assédio moral com relações a questões raciais, eles são tratados em teses de defesa como de maneira não pejorativa, não danosa, mas levantando como, olha como o ambiente de trabalho é saudável. É tão saudável que tinham brincadeiras, isso não necessariamente seria uma ofensa. E pasme, o óbvio precisa ser dito, essas teses são acatadas. Por quê? Porque essa ausência de pertencimento social não consegue atingir a síntese, o núcleo daquela problemática e como ela atinge aquela população que sofre com isso. Eu só quero voltar. Porque era isso que eu estava querendo lembrar vocês. Era essa questão. A raiz da questão, a raiz da problemática é a falta de educação. Não estou falando da educação, né? Pessoas grosseiras, não. Estou falando da educação mesmo, estudo. Que transformando, mudando hoje, levantando essas questões hoje, melhorando a história, no sentido, contando ela melhor, né? E resolveria tudo que nós estamos falando aqui futuramente. Não se muda radicalmente. Mas, por exemplo, nós estamos falando, você está falando de uma decisão de um juiz, de um jurista, né, do Supremo. Sim, também. E no sentido de que qualquer decisão ela tem uma carga não apenas legislativa, ela tem uma carga de pertencimento de mundo, aspectos sociais que influenciam naquele texto decisório. Que vamos colocar aqui, que também às vezes é algo tão enraizado que nós também tomamos atitudes que nós consideramos racistas quando estamos lúcidos. Sim, até porque... Não é? Mas assim, eu tô querendo colocar se talvez por quê? Porque nós não tivemos aquela educação em colégio que não nos preparou para esse momento. Então assim, será que os juízes também estão preparados para julgar causas como essa? E aí a gente volta àquela discussão sobre o senso de justiça. Uma justiça que ela não é justiça social, até que ponto ela é uma justiça plena? Uma justiça que não é justiça racial, até que ponto ela é justiça plena? Eu tava fazendo questão de lembrar desse filme. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é bem provável que Pedro já. É um filme muito legal, chamado Quanto Vale Ouro por Quilo. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. É um filme bem antigo, tem Caio Blá. Tem Caio Blá, tem uns atores bem nacional. A narrativa dele se baseia exatamente em tudo isso que nós estamos falando. São histórias, ele conta a problemática hoje e volta no contexto histórico, contexto colonial. Então, assim, esse vai e vem. No começo eu fiquei confuso, mas depois eu fui entender o que eles estavam tentando falar. Da onde é que vem o pensamento de hoje, desse pensamento hoje preconceituoso? Tem aquela senhora que é altruísta, que está ali no movimento dela, trabalhando com caridade, dando a sopa. Isso não estou inventando, tá no filme. Dando a sopinha dela toda noite. Aí encontra uma moça negra, preta, na verdade, e ela tá lá no contexto dela, e ela adota essa moça, dizendo: nossa, você é uma menina tão limpa, tão, sabe, arrumar uma casa como ninguém, quer morar comigo? Vamos morar comigo? Eu te dou tudo pra você, dou comida, tudo, você vai estudar, tudo certinho. Aí ela deve um favor a outra pessoa. Aí essa pessoa também é altruísta, precisa de um favor dela. Como ela tinha uma obrigação em casa, como ela tinha a mulher do filho dela estava grávida, ela não poderia fazer esse favor. Aí diga quem ela oferece. A moça que ela adotou. A moça. Sim. Então, assim, tudo isso que você tá no contexto.
tá no nosso dia a dia. Ah, não, peraí. O menos favorecido ali, entendeu? Isso que você falou tem muito a ver também com o fato de que no Brasil o racismo é muito velado. Muito velado. Porque é interessante, quando você pergunta para as pessoas, você é racista, as pessoas não se autodeclaram racistas, né? Mas, paralelamente, a gente tem atos de racismo o tempo inteiro acontecendo. E trazendo aqui para a questão de gênero também, as mulheres negras, elas ainda sofrem... Mas ela já 2 vezes aqui, ela tem essa transmissão de pensamento. Ó. Sintonia. Mas, pra finalizar, viu, gente? Tá. Não vou me estender muito nisso, mas... Infelizmente. Só pra finalizar a questão da pesquisa. Não, você vai terminar. Pode dar eu passar pra ela. Deixa eu terminar o raciocínio dela. As damas. As damas. A dama, né? Porque eu tô com uma. Hoje é. é. Outros membros. Eu sei. Eu vou falar dos membros aí, que eu quero que vocês falem deles também. Pra não Falaremos deles. Mas... Enfim, as mulheres negras, elas ainda têm um grau de marginalização muito maior. Por exemplo, 62% dos casos de feminicídio acontece entre mulheres negras. O número de homicídios mesmo entre mulheres negras é maior do que entre mulheres brancas, né? A gente vê algumas mulheres na sociedade em postos de liderança, de comando, mas dificilmente vai ser uma mulher negra. Então, elas demoram mais a chegar naquele lugar, né? E dentro de uma hierarquia, dentro de uma pirâmide, ela ainda está muito mais abaixo pela questão de gênero e pela questão de raça. Então, e infelizmente, né, por exemplo, tem uma frase de Grada Quilomba que ela fala que a questão de racismo é uma problemática da branquitude, né? Sim. Não é o negro que tem que falar de racismo, explicar racismo. É o branco que deveria procurar sobre isso, explicar sobre isso, né? Mas não é o que acontece, infelizmente, na sociedade. A gente se entusiasma. Pelo contrário, o que a gente tem visto hoje é o conceito de racismo estrutural ser deturpado e usado como desculpa para atos racistas. Exatamente. E um tema que tá muito recente em discussões aí em rede social, etc. Tem se usado o racismo estrutural como desculpa para ser racista. Silvio de Almeida deve se contorcer, né? Outro aspecto que a gente traz aqui é que o racismo, esse estrutural, ele não está apenas no convívio social, ele está institucionalizado, ele está legislado, e ele se aplica nas decisões judiciais. Exato. Ele se aplica nas decisões judiciais. Gente, Tá tudo interligado, tá tudo muito interligado. Eu queria fazer uma colaboração nesse duo deles aí. 3,8% dos ministros dos tribunais superiores são negros. 3,8%. Isso é um ponto extremamente importante. Com relação ao gênero, a nossa Suprema Corte só tem Carmen Lúcia como ministra. Nós somos a segunda pior Suprema Corte da América Latina em termos de gênero, né? Então é muito grave isso. Diferente da Jamaica, dos 40 ministros, 32 são mulheres, né? Então, da Suprema Corte. Então é muito importante nós fazermos o levantamento desse debate que o Matheus estava falando, porque, na verdade, a história do Brasil é uma história de lawfare contra as minorias, né? De guerra jurídica contra as minorias. E isso é categórico, porque nós vivenciamos inúmeros exemplos de como o legislativo e o judiciário se estruturaram em inúmeros momentos para criminalizar a minoria pela forma de amar, de pensar ou de ter vindo ao mundo. E é muito sério isso, porque veja, desde exemplos cronologicamente, como posso lembrar e lhe informar, lei do ventre livre, as crianças nasciam, as mães não eram livres, elas ficavam em extrema vulnerabilidade social, lei dos sexagenários. Como é que se você liberta um escravo com um escravizado com 60 anos de idade, quando na metade do século XIX, no início do século XIX, a expectativa de vida de um escravizado era de 16 anos, ou de 19 anos, né? A lei do Pito do Pango, que na verdade se tratava inclusive da própria planta da maconha, que, enfim, criminalizava-se criminalizava-se o escravizado que a tinha, mas só dava-se uma espécie de sanção administrativa para aquele que fosse, por exemplo, dono das terras, né? Então a gente vivenciou isso ao longo dos anos. Fora o apagamento histórico. Exatamente, o apagamento histórico, porque a liberdade, como diz o samba da minha
amada Estação Primeira de Mangueira, porque eu sou mangueirense, verde e rosa, como diz o samba, dos mais icônicos dos últimos tempos. Minha gente. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. Né? As revoltas dos malês, as resistências cruciais do povo negro e do povo indígena ao longo dos anos. O primeiro advogado negro do Brasil, Luiz Gama. Foram determinantes. Nós tivemos Luiz Gama como primeiro advogado formalmente do Brasil, Esperança Garcia como a não formal, porque ela estava ali desesperada pela liberdade. Então, diante desse sistema, desse construto histórico de lawfare contra as minorias, especificamente o povo negro, como estamos falando aqui, questões como a cota no judiciário para que os ministros possam alcançar esses espaços, ou os juízes ocuparem esses espaços, ou a cota das universidades públicas, não é favor, é reintegração de posse. Então, é muito importante a gente lembrar que só estamos fazendo aquilo que a Constituição preza, dar ao povo aquilo que lhe é merecido da forma mais digna possível. Seu parecer final. Meu parecer final sobre toda a nossa conversa. Já tô, infelizmente, nosso horário já está chegando, já tô dando... Tá, enfim, para mim é muito importante estar aqui hoje, inclusive sendo diretora da Frente Humanista, enquanto mulher, enquanto estudante, enquanto operadora do direito, né? E militando sobre essas questões que nós trouxemos aqui hoje, que são, infelizmente, muito pouco debatidas frente à importância delas na sociedade e no meio jurídico. E na própria academia, a gente sente uma carência desses debates, por exemplo, que a gente está tendo aqui hoje. Então, eu espero que isso tenha, de alguma forma, trazido alguma contribuição para todo mundo que escutou, seja do meio jurídico ou não, porque isso, na realidade, são temas sociais, são temas de importância social. Então, muito obrigada pelo convite que você fez pra gente. Foi muito bom estar com você hoje. E é isso. Bom, o senhor... As duas vezes que eu chamo ele de senhor, ele não se incomoda. Vá. Não chora. De antemão, a partir desse podcast, fica claro que a Frente Humanista ainda tem muito a falar. Muito! Quase não coube aqui. Eu já deixo aqui até um convite pro próximo, porque... Quase não coube. São muitas temáticas e de suma importância, certo? Convido a todos a nos procurar nas redes sociais, Frente Humanista do Direito, muito simples, só tem a gente. E você vai achar lá muita temática a ser discutida, debatida. Eu vou deixar nos cards aqui embaixo e no Instagram também. Pronto, bacana. Lá tem muita temática a ser discutida, debatida. Conteúdo lá. A nossa agenda tá lá, as nossas pesquisas. E feliz, eu agradeço também pelo espaço, pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre coisas tão importantes como direitos humanos, como temáticas tão importantes. E eu só vou finalizar com uma frasinha de Adilson Moreira, que eu acho que ela não poderia faltar aqui. Tá bom. Lá, eu prometo liberado. Que ela é a última. Tá liberado. Tá liberado, vamos. O diretor tá pedindo que você fale pra ali, ó. Diretor. Aqui posso olhar pra cá. Com a seriedade que a Adilson Moreira requer, eu abro aspas e falo: sou um jurista negro, penso como um negro. Estou afirmando que a minha raça determina diretamente a minha interpretação dos significados e de normas jurídicas, e também da minha compreensão da maneira como o direito deveria operar em uma sociedade marcada por profundas desigualdades raciais. Ei, Pedro. Muito bem. Olha, estou muito bem acompanhado, não estou? Sim. Estou bem acompanhado. Com certeza. Estou honrado de estar do lado deles e do lado dos outros membros. Faço aqui o registro de todos eles. Yasmin Menezes, Cleverton Júnior, Jéssica Maria, membro fundadora, toda a honra, Clísia Rigoletto, Vinícius Garção e Marisa Mello, né? Estamos aí com outros membros para chegar nos próximos dias, vai ser muito honroso, porque eu sempre me comovo de ver os sonhos ganhando forma, né? Inclusive, no geral. Para ser membro, como é que vocês fazem? Há um processo, é só chegar? Não. Há um processo seletivo, há um processo seletivo de 3 etapas previsto no Estatuto da Frente Humanista do Direito, que visa basicamente perceber a cosmovisão do indicado acerca dos princípios constitucionais e humanistas.
E são 3 etapas, e então essas pessoas fazem parte do processo. Mas como eu estava falando, para mim é muito belo ver sonhos ganhando forma, porque como a gente sempre cresceu ouvindo isso, né? Os sonhos, eles são próprios da realidade humana, né? E o despertar é que mata. A não ser que você pegue... A não ser que você pegue desse sonho e o torne em carne e osso, né? Como disse Victor Hugo, né? Utopia hoje, carne e osso amanhã. Isso é uma coisa que nós estamos buscando materializar. Juntos nós estamos concebendo essa carne e esse osso dos direitos humanos pela luz solar da Constituição. Isso para mim é muito bonito, porque sempre teve uma coisa que me acompanhou por ser do sertão, que a nossa resistência... Você sabia que eu também sou do sertão? Maravilha. E qual cidade? É porque você é de Piranhas, eu sou de Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes. Pois é, por ser do sertão tem algo que sempre me perseguiu nessas perspectivas, né? Darcy Ribeiro, que era do sertão, de Minas, falava que quando era pequeno ele via as águas do mar na revista, as águas do mar de Copacabana nas revistas que ele tinha acesso. E ele ia lá na caixa d'água da cidade, pegava um pote de anilina e derramava nessa caixa d'água. E ele ia correndo para casa pequeno para poder ligar a torneira e ver aquele azul saindo, como o azul da cor do mar de Copacabana que ele via nas revistas. Aí a mãe dele dizia: menino, você não tem que estar vendo isso, que a gente é pobre, a gente não tem como estar vendo isso. Isso aí é para quem mora para lá, é para quem tem condições de ir para lá. Só que ele dizia que fazia isso porque ele achava que todo mundo tinha que ter o direito de ver o azul da cor do mar. E eu acho isso extraordinário, porque a essência do povo do sertão é essa, né? A essência do eu dou um jeito. Então, todas as vezes que você tem uma resignação que se transforma em indignação, procure dar um jeito. É melhor você fazer com que esse sentimento venha à tona e se torne carne e osso, para que ele transforme a realidade do outro, porque a minha vida em si própria ela não se basta, do que guardar para si mesmo. Talvez muitos deixem de ser libertos por causa disso. O racismo não é só um problema dos negros, a LGBTQI-fobia não é um problema de quem faz parte só dessa comunidade. As questões desestruturantes que rondam os sertões, as favelas, não são um problema só das pessoas que moram ali. O sistema carcerário não é um problema só de quem está encarcerado, porque todos nós estamos encarcerados juntos com eles. É um problema de todo aquele que se diz humano. Crises humanitárias, elas invocam os humanos para resolvê-las. É importante nós tomarmos essa responsabilidade para nós mesmos. Qual é a responsabilidade que eu tenho no fuzil do helicóptero que matou aquela criança? Qual é a responsabilidade que eu tenho nas pessoas que passam fome? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Não para que sua vida se torne um drama, mas para que ela se torne em si própria muito maior do que ela é para você. Então, todas as vezes que nós convidamos uma pessoa a se somar a esse movimento, nós fazemos questão de repetir isso. Se você quiser viver por algo maior do que sua própria vida, você está convidado para vir para essas trincheiras da luta dos direitos humanos. Isso é um chamamento que nós fazemos à sociedade brasileira. É um chamamento que nós fazemos às forças políticas. Se você quer estar nessas trincheiras, se some à Frente Humanista do Direito. Só não vai ver a Frente Humanista do Direito nos campos de batalha quem lá não esteve. Então, por isso eu estou lhe convocando. Venha antes que a história trate-lhe como covarde, porque a vitória ou a derrota só se medem na história. Isso é muito importante, né? E digo mesmo acerca de minha vida pessoalmente. Só não me verá nos campos de batalha pelos direitos humanos e pela Constituição quem lá não esteve. Então, muito obrigado pela generosidade do espaço democrático. Nós ficamos muito felizes com a oportunidade. Eu não tenho nem o que falar. Gente, eu tô um pouco arrepiado. Não tá vendo aqui, mas... Gente, é muito bonito ver você falar, cara. Muito bom. É muito legal, é inspirador, é bonito. Eu deixei, porque o meu tempo assim, não é estabelecido pela produtora, é estabelecido por mim mesmo, porque internet, né? Sim. Se demorar muito fica cansativo. Sim. E tal. Mas eu deixei. Eu acho que as pessoas merecem ouvir vocês.
Você é um cara jovem, vocês, né? Todos os três são jovens aqui. Nem sequer concluíram o curso ainda de Direito e eu venho com essa maturidade, com esse discurso maduro, formado, humanitário, sabe? Eu acho que tem muita gente em casa agora, nesse momento, dizendo assim, ainda tem esperança. Tenha certeza que tem muita gente que está assistindo aí agora, e eu espero, né, que saia com esse sentimento que eu tô agora aqui. Um pouco assim, dizendo assim, o que eu poderia fazer, assim, eles estão, sabe, lá na frente, assim, e o pouquinho que eu fiz, porque quando eu criei o Pode-se, era exatamente para isso, para dar voz. Eu não tô preocupado aqui com o meu posicionamento, tipo, à frente das câmeras. Eu queria falar o que eu tô sentindo e trazer pessoas que pudessem falar o que vocês estão dizendo aqui, exatamente. Então, assim, vocês trouxeram hoje a alma do Pode-se, entendeu? Eu poderia até acabar a primeira temporada aqui, que eu terminaria feliz. Então, eu que tenho que agradecer, porque foi do nada. Ele mandou uma mensagem pra mim. Sim. E eu fui pelo tema. Sim. Foi pelo tema, ficou grande, ficou. Mas ficou exatamente, sabe? Cheio de informação, da informação que eu quero passar. Então, assim, eu agradeço aos três, aos que não puderam vir também. Eu quero mandar um abraço, dizer que tá aberto. Pode vir em outro momento vocês dão espaço a essas pessoas para a gente debater outro tema. Sim. Mas o Pode-se vai dar uma parada por causa do período eleitoral, mas volta. Eu ainda nem falei ainda ao público, depois a gente esclarece melhor, mas era normal, já era esperado. E então, assim, só ter uma gratidão. Então, assim, quero mandar um beijo para você que está em casa, dizer que siga, procure. Tem lá todas as informações nas minhas redes sociais. Fique atento, porque eu pretendo transformar isso aqui em uma verdadeira escola, uma verdadeira sala de aula, sabe? Descontraída e cheia de conteúdo que a gente não ouve todos os dias, sabe? De forma descontraída, que parecendo que a gente tá entre amigos conversando, que a ideia é essa. A gente tá conversando aqui. Então, muito obrigado. Até o próximo Pode-se.